Fala pessoal, tudo bom? Professor Cleiton na área mais uma vez para trazer para vocês o estudo do PET, volume 2, terceira semana de geografia, né? Hoje é quinta-feira e hoje temos geografia no nosso cronograma de aulas. Então hoje nós iremos estudar na semana 3 conexões e escalas, né? Os ciclos naturais e a vida cotidiana. E descendo aqui nos conteúdos relacionados, nós temos aí a diversidade cultural e social de Minas Gerais. O regionalismo mineiro. Então olha que bacana que nós temos aqui com o tema diversidade social e cultural de Minas. Então vamos aqui saber um pouco sobre a diversidade cultural e social de Minas Gerais. Então nós sabemos que Minas Gerais é um estado reconhecido nacionalmente e também mundialmente, não é, gente? Ou seja, quando fala nacionalmente, a gente está falando do território brasileiro. E quando a gente fala mundialmente, a gente está querendo dizer sobre em todo o mundo, não é? Agora, por que será que Minas Gerais é tão reconhecido assim? Simples. Quando você olha na primeira linha, lá no finalzinho do diversidade cultural, vai estar pós-mundialmente pelas suas riquezas. Quais riquezas que Minas tem? Riquezas minerais, naturais, e não somente essas duas, mas também pelas obras de arte, não é, gente? Também pela culinária, aquele gostinho, aquela comida mineira. E aí, por tantas pessoas também que foram, não somente foram, como também essas pessoas são destaques, tanto na música, porque nós temos excelentes músicos aqui em Minas, né? No futebol também, na arte, na educação, na religiosidade, e por aquele, por exemplo, que descobriu que não somente as aves poderiam voar. Quem será a pessoa que descobriu que não somente as árvores poderiam voar, e que, de acordo com o que ele via, com a sua observação, ele criou algo que fez o que as aves também faziam, não é? Será quem é essa pessoa? Você pode estar colocando aí no chat ou na descrição abaixo quem você acha que era essa pessoa antes de eu descer um pouquinho essa tela. Então a diversidade cultural e social, ela é marcada pela identidade do jeito de ser do povo mineiro. Então vocês estão prontos? Nesse momento agora, nós vamos revelar quem é essa pessoa, né? Que descobriu que não somente as aves podiam voar, mas ele também voou. Nada mais, nada menos do que o nosso saudoso mineiro Santos Dumont, não é? Ele aí com o seu avião 14 bis, como está mostrando na foto, ele voou, não é? Assim como as aves. E ele fez esse grande feito, não é? Que virou marco histórico. Nós temos aqui na página de número 80, né? Quando começa a falar sobre o Santos Dumont, que no século XX, o que quer dizer o século XX? Eu me esqueci, algarismos romanos, matemática, né? Interdisciplinaridade, estamos falando de matemática agora, dentro de geografia, não é? Então, no século XX, cada x vale 10. Então, se eu tenho 2 vezes x, eu vou ter 20, não é? Então, é isso aí. No século XX, o mundo conheceu a genialidade de um mineirinho, não é? Assim como você, assim como eu. Um mineirinho chamado nada mais, nada menos do que o nosso saudoso, como aqui diz, Santos Dumont. Apesar de que o avião não foi a única invenção do Santos Dumont, não. Existem outras invenções. Eu gostaria que, se você soubesse ou pesquisasse, que você colocasse logo aqui abaixo na descrição do vídeo quais foram as invenções, as outras invenções que o Santos Dumont bem fez. Quero saber se você está antenado aí nesse mundo da história, né? Olha só, é geografia, história e matemática. São tudo, gente. É uma interdisciplinaridade. Estamos falando de geografia, mas a geografia nos leva para a história e nos calcula com matemática, né? Ou seja, nos faz calcular. O primeiro a pensar em uma forma de poder apreciar as belezas naturais do Brasil e do mundo, lá de cima, lá do alto, tá aí ele, Santos Dumont. Então vamos para a nossa recapitulação das questões, né? Aquele bate-papo
para a gente entender um pouco mais o que pede cada questão, não é? Então agora fica a dica do professor. Primeira questão, converse com alguém da sua casa ou você pode ir lá no Google fazer uma pesquisa. Qual é o tema? Você vai escolher. Você pode escolher culinária, obras de arte, esporte, música ou outro tema que você desejar. Quando você selecionar o seu tema, que é um desses aí, você vai fazer o quê? Você vai pesquisar e depois você vai explicar sobre o tema escolhido com suas palavras. Não é copiar o que você achou na sua pesquisa ou na sua conversa lá. Você vai ler várias vezes se você pesquisar. E se alguém lhe contar sobre alguma situação de culinária, da família, não é? Que passou de geração para geração, obra de artes, pintores, como é que eram, quem eram, quando começaram, que obras fizeram, esportes também a mesma coisa. Então você vai pesquisar sobre esporte, música, culinária, obras de arte ou outro tema que você desejar. E o seu escolhido você vai explicar aqui com as suas palavras, você vai falar com as suas palavras, né? Como eu disse, se você pesquisar na internet, simplesmente você vai fazer o quê? Você vai ler várias vezes e depois você vai comentar. Eu acho bacana, né? Já passei para os meus alunos que eles, nesse momento, eles poderiam estar gravando a conversa deles, porque aí depois era só verificar se está tudo de acordo com o tema selecionado, né? Então, hashtag fica a dica do professor. Então vamos lá para a segunda parte que fala sobre as culturas mineiras, né? Onde fala que os povos de Minas, né, que formaram esse estado mineiro, eles contribuíram muito para que Minas Gerais hoje fosse reconhecida pelas suas riquezas culturais, não é? Será como aconteceu isso? Em cada município de Minas, A com H, língua portuguesa. O A com H pode falar sobre o existir, né? A mesma coisa, você pode trocar. Pode ser tanto A ou como existe, né? Colocar o verbo existir aí. Se fosse sem o H, era somente A mesmo, não podia trocar nem substituir. Então, em cada município de Minas, existe uma parte da história que formou o nosso estado. Cada local tem um cantinho, um jeitinho de ser mineiro, um valor, uma crença que faz com que as pessoas, né, com que os contadores de história pudessem montar todo esse trecho, todas essas informações que nós hoje conhecemos sobre a história de Minas, né? Olha que bacana. Então, nós temos aqui essa imagem linda e maravilhosa. Olha que imagem linda que nós temos. É uma cachoeira. Agora eu queria que você observasse bastante para essa cachoeira, para essa paisagem e me fala qual imagem que está sendo formada aí nessa cachoeira, né? Que você olha, isso parece, não é? Parece com o que esse formato dessa cachoeira aí, essa paisagem, essa rocha que foi aberta, ela se parece com o que mesmo, né? Será que vocês sabem com o que ela parece? É algo que as pessoas amam muito, não é? É algo muito importante no corpo humano também. Então coloca na descrição do vídeo aqui embaixo com o que parece essa paisagem dessa página, né? Então nós temos aqui também que as paisagens naturais de Minas, elas estão entre as mais belas de todo o país, gente. As mais belas, né? Quem acha que precisamos, de mar, né? É claro que o marzinho é bom, né, gente? Lá salgar o corpo na água é muito top, né? Mas existem locais onde tem mar, mas não tem umas paisagens lindas e maravilhosas como Minas, né? Então, aí fica a pergunta, quem acha que precisamos de mar? Nós temos serras, montanhas, cachoeiras, rios, cavernas e tantas outras maravilhas. Então fica aí a dica e a pergunta para você. Na página 81, ela diz o seguinte: você conhece algum dos pontos turísticos naturais que são extremamente de Minas, natural de Minas, tá? Tem algum ponto turístico de Minas que você conhece? Se você souber, o que você vai fazer? Você vai escrever aqui nessas linhas abaixo, você vai escrever como é, caso você conheça, claro, né? Aí você vai falar, eu conheço tal lugar, sim, que é um ponto turístico de Minas, as pessoas visitam muito, né?
E aí lá é assim, 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 tem isso, tem aquilo, né? Eu não posso falar, porque senão eu vou dar resposta para você. Então nós temos aqui o regionalismo mineiro, já finalizando esse pequeno vídeo, onde fala que em cada canto do Brasil a população tem um jeito de falar, né? Cada local, cada estado brasileiro tem o seu costume, tem o seu jeito de falar. E é isso com que faz com que cada estado, cada povo de cada cantinho do Brasil seja especial, né? Isso aqui também, segundo o texto, faz com que todos nós tenhamos semelhanças, algo que é parecido, e diferenças, né? Algo que não se parece. Mas o português, né? Que é a língua que nós falamos, é o idioma que é falado em todos os estados brasileiros, salvo, né? Ou seja, vamos tirar fora aí os indígenas, né? Que apesar de saberem também o português, ainda tem povos indígenas com suas línguas nativas, né? Que não é o português. E embora o português seja a língua oficial, né? A mais falada, vamos dizer assim, ou a língua top, a maneira de nos comunicar define a nossa identidade, né? O jeitinho mineiro de falar, o jeitinho paulista de falar, o jeitinho carioca de falar, o jeitinho baiano de falar e assim por diante. Qualquer lugar que nós viajemos, né, que a gente possa estar viajando, seja para o interior, seja para a grande cidade, pelo nosso jeito de falar, logo já sabem que somos mineiros. Assim como se ouvirmos um gaúcho falar, né? Bate. Então o que acontece? Eu vou trazer a lembrança de vocês aquele texto de língua portuguesa que nós lemos, onde a professora descobriu, né? Ou seja, ela entendeu que aquele novo aluno não era dali daquele local, ele era de outro lugar. E isso foi descoberto através do sotaque, ou seja, do jeito de falar. Então você tem uma tirinha aí com três imagens, né? 3 focos da tirinha. E esses três quadrinhos, eles têm uma conversa. Cada um deles tem balões de conversa. Então pensa aí agora, gente, no diálogo entre Chico Bento e sua mãe. É típico de um mineiro, ponto. Isso é uma afirmativa. Agora, venha me dizer que você nunca disse uai, ainda mais morando em Minas, né, gente? Vai dizer que nunca falou uai. A cultura mineira está presente em todos os cantos de Minas, gente. A cultura mineira não está só aqui em Almenara, não está só ali no Bandeira, ali no Jequitinhonha, ali em Taubim, ali em Belo Horizonte, ali em Teoflotone, em Governador Valadares e tantos outros. Não está só nesses lugares. Ela está presente em todos os estados, né, em todos os cantos de Minas Gerais. E essa cultura foi se formando a partir das explorações das belezas naturais e minerais. Olha só que informação bacana que nós temos, né? Então aqui na nossa última questão, para a gente finalizar, não é? Tá aí a terceira questão, que é procure, gente, pega a lupa, ó, procure no caça-palavras as palavras que estão relacionadas com algumas contribuições à cultura brasileira, como por exemplo, você vai procurar aí queijo, Pelé, jogador de futebol, Aleijadinho, artista, ouro, cachoeiras, trem, artesanato, serras. Lembrando que esse trem fala de trem de ferro, tá, gente? Não é trem do linguajar brasileiro, quando olha lá alguma coisa e fala aquele trem ali que eu quero. Não, tá? Então nós temos essas palavras e você vai buscar por cada uma delas aqui, nesse caça-palavras maravilhoso que ficou para você. Caso você encontre alguma outra palavra de origem mineira, né, da cultura mineira, você pode estar anotando aí, ou à direita ou à esquerda, como você assim preferir, para que eu saiba que você achou uma palavra diferente. Outra dica, quando encontrar as palavras, risque, passa um tracinho em cima da palavra que você encontrou, para não ter problema. Então, a questão de número 4, finalizando, diz o seguinte: você vai escolher uma palavra que você encontrou no caça-palavra e você vai descrever, ou seja, você vai falar qual a sua importância para o patrimônio mineiro, né?
Nossa, que coisa interessante. Por exemplo, o que o queijo tem de importante em Minas? Por que Pelé seria interessante? Por que ele seria importante em Minas? Por que Aleijadinho seria importante aqui para Minas? Ouro, cachoeiras, trem, artesanato e serras. Por que um desses ou todos eles são importantes aqui em Minas? Então você vai escolher apenas um e vai descrever, com a ajuda dos seus pais, é claro, qual é a importância dessa palavra, ou seja, desse item, dessa situação aí, não é? Da representação do queijo, de Pelé, Aleijadinho, ouro, cachoeiras, trem, artesanato ou serras. Qual a importância de um deles para o patrimônio cultural mineiro, tá? Todos eles são patrimônio cultural de Minas, mas eles são importantes. Agora você vai descrever por quê, ok? Então, brigadão pela sua presença. Mais uma vez, professor Cleiton, sua aula online é aqui.